Fala pessoal, beleza? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu estou aqui para mostrar um jogo de cartas bem legal, bem divertido, bem rapidinho. Mais um jogo da Paper Games que é o Red 7. Tá? O Red 7 é um jogo para 2 a 4 pessoas que tem duração mais ou menos de 10 minutos se você não for jogar no modo de pontuação. Ou de repente demora uma meia hora, 40 minutos se for com pontuação. Né? É um jogo que eu achei que fosse meio complicado quando eu vi primeiro assim o vídeo, mas é um jogo super simples, bem legal de se jogar com a família, com os amigos. Inclusive esse foi um dos primeiros jogos de cartas que eu comprei, né? A Paper Games sempre está lançando aí jogos bem interessantes e esse é mais um que eu recomendo, beleza? Então fica aí para aprender mais um jogo legal aí no nosso canal, que é o Red 7. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do Red 7. Então, como vocês podem ver, né, o jogo é composto basicamente por cartas. Ao todo são 49 cartas, sendo 7 de cada cor. Né, começando aqui, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Certo? Então, tem essas 49 cartas, além desta carta aqui, que é a carta inicial do jogo, né, conforme vocês podem ler aí, né? Jogando com o vermelho, a carta mais alta vence. Então essa é a carta que começa a partida na mesa. Vem também aqui, como sempre, um tokenzinho da Paper Games, com aqui as redes sociais deles. Veio também uma carta aqui extra para jogar o Bandido, que é um jogo que já tem vídeo aqui no canal. Tá? Então isso aqui tem mais saídas, tem 8 saídas, que torna o jogo muito mais difícil. E temos aqui também 4 cartas de cada dessas duas aqui, sendo que de um lado tem o guia de cores, que mostra qual a cor é mais forte do que a outra. Isso na hora de explicar o jogo eu vou detalhar melhor. Então, guia das cores de um lado e guia dos ícones de outro lado, tá? Porque como vocês vão ver também aí quando eu for explicar o jogo, as cartas ímpares, vou pegar por exemplo aqui uma número 7. Elas têm, vamos ver se vai focar aqui. Elas têm um íconezinho aqui em cada carta que, se você quiser tornar o jogo mais difícil, você acaba utilizando esses ícones para realizar determinadas ações. E a outra carta, né, de um lado, cada jogador recebe para saber aqui quais são as opções do turno que são possíveis, e do outro para saber quem é que está vencendo. Tá, isso é mais para quem está iniciando, porque para quem já sabe jogar, já vai saber o que é que fazem essas ações, tá? E para finalizar, vem aqui, né, um manualzinho bem explicadinho, né, bem ilustrado, bem legal, certo? Então esse aí é o conteúdo da caixa do Red 7. E como eu sempre gosto de mostrar aqui no canal também,
eu recomendo o uso aqui dos plastiquinhos, também conhecidos como sleeves ou shields, para proteger as cartas. Até aproveitando mostrar aqui o verso, né? É bem bonito né? Bem bonita essa combinação de cores. Aqui o verso do Red 7. E as cartas elas têm o tamanho de 63 por 88 milímetros. E aí você tem que usar esse sleeve aqui padrão, né? 63,5, esse no caso, né? Por 88. Eu recomendo porque você vai embaralhar bastante as cartas. Então, para proteger aqui as bordas e as cartas como um todo, na verdade, né? Então, essa é a dica aí do Giba. Bom, vamos então aprender como é que se joga o Red 7. Então, antes de tudo, né, você tem que dar uma embaralhada nas cartas. Eu já embaralhei, né? Eu vou fazer bem devagar porque está sem o plastiquinho. Vou embaralhar e vai distribuir 7 cartas para cada jogador. Tá, vou fazer uma simulaçãozinha aqui para 2 jogadores. Tá, mas antes de tudo, qual que é o objetivo do Red 7? É você ser o último jogador a ficar na mesa. Porque se você não conseguir satisfazer algumas condições, você tem que abandonar o jogo. E aí existem 2 maneiras para você jogar. Com pontuação ou simplesmente quem ganha a rodada é o vencedor. E aí você pode fazer isso várias vezes. Tá? O jogo é para 2 a 4 jogadores, então dependendo do número de jogadores, você tem que chegar a uma certa pontuação para você terminar a partida, caso você esteja jogando com esse critério de pontos. Então, se você estiver jogando em apenas 2 jogadores, o primeiro a fazer 40 pontos ganha. Se forem 3 jogadores, 35 pontos, e 4 jogadores, 30 pontos. Certo? Existe também opção avançada, existe opção utilizando os ícones que eu mostrei, né, no conteúdo da caixa para as cartas ímpares. Eu vou primeiro mostrar uma partida normal, tá? Por exemplo, com 2 jogadores. Mas antes de tudo, vamos voltar aqui naquelas cartas que eu mostrei, que é assim, existe uma hierarquia de cores, conforme vocês podem ver aí, né? O vermelho é o mais alto, e aí tem a setinha aqui apontando para baixo, dizendo que as cores que estão para baixo elas perdem das que estão para cima. Então, o vermelho ganha de todos, o laranja ganha de todas as outras menos o vermelho, o amarelo ganha de todos os outros menos o laranja e o vermelho, assim por diante. Então a sequência é vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então o violeta é a cor mais fraca do jogo, certo? E aí tem também a hierarquia dos números. Então o 7 é o maior e ele ganha de todas, e sendo o 1 a pior, que vai perder de todas. Então o primeiro critério é número, e se empatar, aí ver pela cor, utilizando aqui o guia das cores. Ok? Então vamos fazer aqui a simulação. Então essa carta, conforme eu disse, né, no conteúdo da caixa, ela começa na mesa. Então, jogando com o vermelho, a carta mais alta vence. Tá? Então a carta mais alta vence. Vamos fazer 2 jogadores aqui. Cada um vai receber 7 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou colocar mais para cá. E esse jogador vai receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Tem uma regra também que você pode jogar avançada, em que tem a opção de você comprar cartas durante o jogo.
Tá? Nessa primeira partida eu não vou usar essa regra, depois eu explico. Então eu vou deixar essas cartas que sobraram aqui do lado. Tá? Não vão ser utilizadas. Além dessas 7 que são colocadas aqui na mão de cada jogador, cada um vai receber uma carta e colocar à sua frente, que é denominada a sua paleta, certo? Sua paleta de cores. E temos aqui na nossa frente a tela, que é o que vai determinar o critério do jogo. Então, o objetivo é você ter que terminar o seu turno vencendo. Ou seja, dependendo do critério que está aqui na tela, você ou termina o turno vencendo ou você sai fora da partida. Então, como aqui sempre a primeira carta inicial diz que a carta mais alta vence, então nós aqui estamos vencendo porque o 6 é maior do que o 3. Então sempre quem está vencendo, o jogador que vai começar a partida é o que está à esquerda. No caso, como tem só 2 jogadores, acaba sendo o outro jogador. Então é ele que começa. Então o que acontece? Ele está perdendo, então ele vai ter que fazer alguma coisa para ganhar esse turno. Então ou ele coloca um número 7, e aí ele vai estar com a carta mais alta, ou ele coloca um 6 de uma cor, né, maior, ou seja, tem que ser verde, amarelo, laranja ou vermelho. Lembrando que só existe uma carta de cada, então não tem como empatar. Sempre vai ter o desempate ou pelo número ou pela cor, né? Ou então ele vai ter que mudar a regra do jogo colocando uma carta aqui na tela, de forma que satisfaça a condição de ele ganhar. Tá? Então, quais são as opções do turno? Vamos pegar aqui a carta. Vamos ver se vai focar. Mas eu vou ler aqui, né? Então, a primeira é você jogar uma carta da sua mão na sua paleta, ou seja, na mesa dele, de forma a satisfazer a condição. Você pode jogar uma carta da sua mão na tela, tá? Para fazer com que o critério seja atendido. Você pode jogar uma carta da sua mão na sua paleta e depois colocar na tela, tá? Não pode ser o contrário, não pode colocar na tela e depois colocar na sua paleta. Tá? Você tem que estar vencendo o jogo, né? Nesse novo quesito. Então você colocou uma carta aqui, a carta da tela vai ter que satisfazer a condição para você vencer o turno. Você só pode jogar, né, uma carta na paleta ou uma carta na tela, ou uma aqui e depois uma aqui. Não pode colocar, por exemplo, 2 aqui ou 2 na tela. É sempre uma só, tá? Ou então, se você não tiver cartas que satisfaçam essa condição, você simplesmente não faz nada e passa e perde a rodada, ok? Então nós não vamos fazer por pontuação essa, então vamos ver simplesmente quem é que vai vencer, tá? Então essas são as opções do turno. E do outro lado da carta tem aqui o quem está vencendo, que é o que eu falei, né? Se tiverem... O primeiro critério é o do número, ou seja, 6 e 4. O 6 ganha, tem a coroinha aqui, né? E se empatar, quer dizer, se tivesse, por exemplo, 4 e 4 aqui, esse 4 vermelho ganha. Então o segundo critério é a cor, que conforme nós vimos aqui, o vermelho é maior do que o azul, ok? Então vamos começar aqui a partida. Então, ou antes de tudo, acho que é mais fácil eu mostrar quais são as opções possíveis, né? De você alterar as telas. Então o vermelho, a gente já sabe, conforme está aqui, vence a carta mais alta, tá? Vamos pegar uma laranja aqui para fazer na ordem. O laranja mais do mesmo número, então quem tiver mais do mesmo número
vence. E aí se mais de um jogador tiver a mesma quantidade, né, de um número, vale o maior número. E se ainda continuar, vale quem tiver a carta de maior cor seguindo a paleta, ok? O amarelo, mais de uma mesma cor. Então, por enquanto, cada um só tem uma cor. Esse tem azul, esse tem amarelo. Então, de novo, se empatar, vê quem tem a carta de maior número. E se ainda continuar empatado, vê pela cor. Próximo é o verde. Mais números pares. Tá difícil de focar. Mais números pares. Então, por enquanto, por esse critério, nós ganharíamos porque o 6 é par e o 3 é ímpar. O próximo é o azul. Azul mais cores diferentes. Então, por enquanto, os dois têm uma cor diferente. Depois, anil mais números em sequência. Então, por enquanto, não tem nenhuma sequência. Então, se aqui nós tivéssemos, por exemplo, 5 e 6, ou 6 e 7, é uma sequência. Tá? Se os dois tiverem uma sequência, vê quem tem a carta maior no número, e se ainda empatar, vê pela cor. E finalmente o violeta, que diz mais números abaixo de 4. Então o 4 não conta, certo? Tá? Então vamos começar de fato o jogo. Então nós temos a carta maior, nós estamos ganhando, então passa para ele que tem a carta menor. Eu vou abrir aqui, deixar as cartas para facilitar, mas a gente não vai estar olhando as cartas dele na hora do jogo. Então o que tem que fazer? Ou colocar uma carta maior, que é o 7, e aí já satisfaz, ou mudar aqui o critério. Então o que tem aqui? Ó? Mais números abaixo de 4. Essa serve, porque ele vai ter uma abaixo de 4, que é o 3, e ele nenhuma. Então se colocar aqui vai satisfazer. Se colocar o 7 vai satisfazer, porque o 7 é maior do que o 6 e está valendo aqui a carta mais alta. Mais de uma mesma cor, jogando na tela não vai adiantar, porque está empatado. E o número desse aqui é maior, então pelo desempate não, ele está ganhando, então essa não serve. Mais números pares na tela aqui também não serve, porque esse está ganhando. Colocar outro vermelho, né? Também não serve, porque esse está ganhando. Mais cores diferentes não adianta. Vou colocar aqui na tela, porque vai ter uma cor diferente para cada um. E mais do mesmo número também não adianta, porque os dois têm um do mesmo número e esse é maior. Então, de duas uma, ou nós colocamos o 7 aqui, ou nós colocamos o 2 aqui e satisfazer. Então vamos colocar essa aqui, ó. Então o 7. Tá? Então ele está ganhando, porque o 7 é maior, passa pra gente. Então vamos lá. A gente tem que ter um 7 maior do que o azul para conseguir ganhar colocando aqui na paleta. Então vamos ver, ó, nós temos o Red 7 aqui, que é a carta mais alta. Então nós podemos colocar aqui e passar, né? Essa é uma opção. Vamos ver se tem alguma outra. Mais de uma mesma cor. Mais números em sequência também não adianta, porque não tem sequência só, é um número só e ele está ganhando com um número maior, não serve. Mais números abaixo de 4 não serve. Mais números pares é uma opção também, tá?
que ele não tem nenhum número par e a gente vai ficar com um número par. Então pode ser tanto o 5 quanto o 6. E a carta mais alta vence, não adianta porque o 7 está lá. Então, vamos ver o que a gente vai fazer. Isso aqui é uma carta meio coringa. Mas, vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Então, pronto. Então, tá valendo aqui a carta mais alta vence. O nosso 7 é maior do que esse 7, pelo critério aqui das cores. Então, passa para vez dele. Então, cada vez os jogadores vão ter uma carta ou duas cartas a menos no turno. Que às vezes você tem que jogar alguma carta aqui na sua paleta e depois na tela. Que aí você vai usar duas cartas. Então, o ideal é você tentar jogar ou uma na sua paleta ou uma na sua tela. Que nessa opção que nós estamos jogando não tem compra de cartas. Então, passou para ele ali. Então, ele está perdendo, porque está ganhando o 7 aqui. Então vamos ver o que ele pode jogar. Ó. Pode jogar essa aqui, que é o mais números abaixo de 4. Ele tem o número 3. Então, coloca aqui na tela, está valendo mais números abaixo de 4. Ele tem 1, esse não tem nenhum. Então, está satisfeita a condição, passa para a gente aqui. Vamos lá. Nossa vez. Estamos perdendo porque não está atendendo. O que a gente pode fazer? Mais números pares. Então vamos fazer isso. Ó. Mais números pares. Nós temos um 6, ele não tem nenhum número par, então nós estamos vencendo. Passa para ele. Então o critério de número par ele não está ganhando. Vamos ver se tem alguma coisa. Mais de um mesmo número. Mais de um mesmo número, ele teria que jogar primeiro um 3 na paleta dele, para ter 2, 3, e aí colocar esse na tela, é uma opção. Mais de uma mesma cor, os dois têm duas cores, não adianta, ele está perdendo no critério do 7, então não dá para jogar essa na tela. Mais de uma mesma cor, os dois têm uma de cada cor, né? Só uma dessa, uma dessa, uma dessa, uma dessa. Cores diferentes, cada um tem duas cores diferentes, não adianta. Carta mais alta não adianta, então ele vai ter que fazer isso mesmo. Então ele vai ter que jogar o 3 aqui na paleta e jogar na tela aqui mais do mesmo número. Então ele tem duas cartas número 3, esse não tem nenhuma com duas iguais, então tá valendo, só que percebe que ele teve que gastar duas cartas para jogar, então ele está em desvantagem em relação a esse por enquanto. Então vamos lá, mais do mesmo número, o que ele pode fazer então? Jogar um 6 aqui, que aí ele vai ter esse vai ter duas e esse vai ter duas do mesmo número, só que ele tem o número 6 e vence, então pode ser tanto esse 6 quanto esse 6 aqui. Que mais? Vamos ver se tem alguma outra opção sem ele ter que colocar o 6. Números abaixo de 4 não serve. Números em sequência, ó, pode ser também, ó, 6 e 7. Então vamos ver. Pode ser uma opção. Números abaixo de 4 não serve. Então vamos fazer isso, ó, mais números em sequência. 6 e 7 é uma sequência. Ele não tem nenhuma, então é a vez dele. Tá vendo? Ele usou uma carta só. Ele tá com... nós aqui estamos com 4 cartas e ele tá com 3, então já é uma desvantagem. Número em sequência não serve para ele. Vamos ver, carta mais alta não serve também. Mais cores diferentes tá valendo. Ele tem 3 cores diferentes e esse tem 2. Então essa serve para pôr na tela. Mais de uma mesma cor não serve, porque ele só tem de uma mesma cor uma de cada, esse também. Tá? Mais de uma mesma cor, e da mesma cor você vai pegar o 7 que é o maior, ele ganha do azul, então não serve. Então, opa, balançou aqui. Então vai ser
mais cores diferentes. Mais cores diferentes, tem 3 cores contra 2, tá valendo. E tá com 2 cartas na mão. Vamos ver a gente aqui. Mais cores diferentes, a gente tem que colocar uma cor diferente aqui para poder vencer por conta do 7. Ou vamos ver se tem alguma outra coisa para colocar na paleta. Então dá para pôr a carta mais alta e vence. Números pares vence também, que a gente tem o 6 e ele não tem nenhum. Abaixo de 4 não serve. E mais de uma mesma cor não serve, porque todos só tem uma de uma mesma cor. Então vamos guardar essa meio que como coringa. Então, mais números pares. Estamos ganhando, porque nós temos o 6 e ele não tem número par. É a vez dele. Então nós estamos com 3 cartas e ele com 2. Na tela, se ele colocar carta mais alta, não adianta, porque o nosso 7 é maior que o 7 dele. E mais de uma mesma cor também não serve, porque cada um tem uma da mesma cor e o 7 está ganhando. Na paleta e depois colocar na tela, aí vai acabar as cartas dele e ele tá fora, né? Vamos ver. Não tem o que fazer para ganhar, tá? Então, ó, carta mais alta não dá para colocar aqui na tela, porque perde. E mais de uma mesma cor também não dá, porque perde. E nem na paleta dá para colocar esse aqui e mais de uma mesma cor, que não tem nenhuma da mesma cor. E aqui também, se colocar o 1 e carta mais alta, então ele está fora. Então, perde o jogo e esse ganha, tá? Esse é o método sem pontuação, simplesmente ganhou. Então, se você está jogando no modo avançado, que tem a contagem de pontos, então nesse caso aqui, né, que vale mais números pares e essa carta deu 6 pontos para o jogador, você vai pegar essa carta e colocar aqui embaixo do guia de cores, que está contando como pontos. Então essa carta, ela não vai ser embaralhada para a próxima rodada. Então você vai pegar todas as outras e vai distribuir novamente 7 cartas para cada um e jogar novamente, né, da mesma maneira que jogou nessa rodada. E o jogo termina se por acaso não tiverem a quantidade de cartas para dar, para distribuir para todos os jogadores. Então, em 4 jogadores são 7 para cada um, tem que ter pelo menos 28 cartas para jogar. Se acontecer de ter 27 cartas, aí o jogo termina. E aí o jogador que tiver mais pontos, ele ganha. Então, mesmo que não atinja aí os 40 pontos para 2 jogadores, 35 para 3 jogadores e 30 para 4 jogadores, quem tiver a maior quantidade de cartas vai vencer o jogo. Para o modo avançado, tem 2 regras que você pode fazer se for jogar nessa modalidade. Então, quando você joga uma carta na tela, aqui, se o valor daquela carta for maior que a quantidade, né, de cartas que você tiver na sua paleta, você pode comprar uma carta. Então, nesse caso, aqui as cartas restantes, elas ficariam disponíveis para fazer essa compra, tá? E a outra opção, né, é você fazer a pontuação conforme eu mostrei, né, no fim daquela partida, que aí você vê o critério e vê a pontuação. Então isso aí considera também como um modo avançado. Então, por exemplo, nós temos aqui 2 cartas e ele 3. Então, se for o caso de jogar em alguma hora, por exemplo, o 4 aqui, o 4 é maior do que 1, 2, 3. Você vê
o total de cartas e não a soma e nem o valor maior, é o total de cartas. Então ele tem 3 cartas e tem 4 aqui, então ele pode comprar. Então isso torna o jogo um pouco mais dinâmico, porque você tem a opção de sempre comprar cartas e ter mais opções para continuar vivo aí na rodada. E a outra opção ainda, que dá para deixar o jogo mais dinâmico ainda e mais, complicadinho até, é você utilizar os ícones das cartas ímpares, conforme eu mostrei aquela hora no conteúdo da caixa, que aí vai ter aqui as opções dos ícones que eu vou mostrar agora. Então, por exemplo, se você pegar uma carta de número 1, vai ter esse íconezinho aqui em cima. Deixa eu tentar focar aqui pelo celular. Tem esse ícone aqui. E o que significa esse ícone? Significa que você pode pegar uma carta da paleta de outro jogador e colocar em cima do baralho, aqui no monte de compras. Tá? O que você não pode é escolher um jogador que tenha menos cartas do que você na paleta. Então, por exemplo, vamos supor que você... Deixa eu tentar focar de novo aqui. Vamos supor que você jogou o número 1 aqui. Bom, ele jogou. Tá, e tem que ser na paleta. Na tela não funciona. E você é obrigado a executar a ação do ícone se ela for pertinente, se ela for possível. Tá? Então você tem que escolher alguém que tenha pelo menos a mesma quantidade de cartas que você na paleta ou a mais. Então você não poderia, nesse caso aqui, pedir para esse jogador pegar uma carta qualquer e colocar aqui em cima, porque só tem 2 cartas e você tem 4. Então se alguém tivesse, por exemplo, de 4 para mais cartas, você poderia, porque fala que não pode com menos. Então igual ou mais, você pode escolher um jogador qualquer e pedir para ele colocar a carta que você quiser aqui em cima. Tá? Então essa é a ação do número 1. O número 3, vamos supor que jogou aqui o número 3 na paleta. Aqui diz que... Deixa eu focar. Ver se vai aparecer. Não está focando, Enfim, compre uma carta do baralho. E se o baralho estiver vazio, não faça nada. Então tem que ter carta aqui para você comprar. Então jogou o 3, tem o íconezinho aqui, do carta a mais. Vamos ver se vai focar aqui. Não, Bom, enfim, tem a cartinha a mais. Você jogou, você compra uma carta. O 5, vamos ver, nós temos um 5 aqui. O 5 diz aqui, O 5 é esse ícone aqui. Tá? Vamos tentar colocar mais longe para ver se foca. Tem um ícone aqui no 5, que quer dizer: jogue mais uma carta da sua mão em sua paleta. Você pode ainda jogar outra carta na tela. Então, se você joga o 5, você tem que jogar outra carta na tela. Só que tem que satisfazer a condição de você estar vencendo a rodada. Então, você jogou o 5, você joga uma outra. Então, sei lá, por exemplo, aqui está a carta mais alta, está valendo, você joga outra carta aqui e está satisfazendo. Então, ok. E finalmente tem a ação do número 7. Tem aqui o iconezinho de uma carta com X. Uma pena que não está focando de perto. Tá? Mas tem a ação do iconezinho. Então quando você joga um 7, diz aqui
nas instruções. Escolha uma carta da sua paleta, jogue-a na tela ou em cima do baralho. Então aí você escolhe alguma dessas aqui, ou você joga aqui de forma que satisfaça você estar vencendo. Então, por exemplo, aqui não pode jogar essa porque fala que vale quem tem mais números abaixo de 4, e nós não temos nenhum e ele tem 2, então não pode jogar essa. Né? Poderia jogar aqui no monte de compras. Pode jogar essa aqui, mais cores diferentes? Pode, porque cada um vai ter 3 cores diferentes e o desempate vai ser nesse 7. Então pode jogar essa aqui, ou aqui, né? E essa pode jogar aqui, mais de uma mesma cor? Não. Pode também. Os 3 têm apenas uma de cada cor e pelo 7 esse vence. Então, sei lá, vamos colocar essa aqui, certo? Então esse é o critério usando os ícones. Lembrando que você deve, está até escrito aqui no manual, vou até abrir aqui, porque eu não vi ninguém falar isso nos vídeos, que é obrigatório. Não sei se vai focar, mas o deve aqui, você deve realizar a ação, está até em negrito, tá? Então, não é se você pode, né? Se você quiser, então você deve. Então, se você quiser jogar nesse modo, você tem que seguir à risca o que está escrito aí no manual, ok? Né, aí no caso aqui do 3, de repente você, né, não tem mais nenhuma opção de continuar no jogo e você tem aqui um 3 na mão, você pode jogar de repente o 3 aqui para tentar comprar uma carta que possa servir para você colocar na tela e continuar no jogo. Tá? Essa é uma opção aí de sobrevivência para o 3. E para o caso do 1, né, tem também a limitação de que você não pode usar esse 1 para pegar a carta de outro jogador e colocar, né, ela em cima do baralho, sendo que você não vai continuar no jogo em seguida. Então não pode fazer isso, certo? Vamos ver, eu vou fazer um gameplay pelo Board Game Arena e aí vamos ver o que acontece. Vamos ver se esclarece mais ainda. Mas eu acho que é, né, um joguinho fácil de aprender, é bem rapidinho, tá? Vamos ver se eu conseguir me conectar lá no servidor, porque é pouca gente que acaba jogando lá no Board Game Arena, às vezes não tem quantidade de pessoas. Então vamos lá para um gameplay no Board Game Arena. Bom, eu abri aqui então uma mesa no modo normal, né, velocidade real, ou seja, online, mão única, né, tem a opção aqui de ter que ganhar 2 mãos para vencer o jogo, ou por pontos, conforme eu falei no vídeo, mas aí demora muito, então eu vou deixar como mão única, só para mostrar como que é. Regra avançada de comprar cartas, que é aquela que se você joga uma carta na tela com um número maior do que a quantidade de cartas da sua paleta, você compra uma carta. Regra de ação, também deixar aqui como sim, que são os ícones. Então, para realizar aquelas ações das cartas 1, 3, 5 e 7. E desfazer paleta, se você sem querer clicou errado, se arrependeu de jogar a carta, ele te dá a opção de você desfazer a ação. Tá? Já abri aqui, eu vou começar a convidar algumas pessoas, porque senão ninguém entra. Opa, olha lá, vamos começar aqui. Então, tem que sempre tomar cuidado quando jogar a carta de número 5, porque você vai ter que jogar uma carta a mais da mão. Tá, então tá valendo a carta mais alta, os dois têm o número 1, só que
né? A minha é maior. Então eu estou vencendo, quem começa é ele aqui, o Dan Dan Do Map. Sei lá que país que é esse aqui. Tá pequenininho. Vietnã. Jogou um 7, o 7 está ganhando. Vamos ver se o meu 7 ganha do dele. Ganha, porque o amarelo é maior que o indigo, aqui que é o anil. E como ele jogou o 7, ele tem que jogar uma carta da paleta dele no topo do baralho. Então eu vou jogar meu 7 para poder ganhar. Apesar que ele mudou a regra, né? Agora é mais cartas em sequência. Então eu posso jogar o 2 aqui, que eu vou ter uma sequência. Então tá, estou ganhando o turno porque está satisfazendo a regra aqui da tela. Agora ele voltou para a carta mais alta, eu vou jogar meu 7 aqui. Meu 7 é maior do que o 7 dele. Como eu estou jogando um 7, no ícone aqui diz que eu tenho que jogar uma carta. Vamos ver, para o topo do baralho, para tela. Vamos ver, se for para tela, o que faz esse aqui? Mais cartas do mesmo número. Então vai para tela. Termina a jogada. Aí, como diz aqui, mais carta do mesmo número, os dois têm de mesmo número o 7, meu 7 é maior, tá ganhando, eu termino a jogada. Então, ó, ele tá com 6 cartas e eu com 5, só que ele tem que jogar. E o 7 veio pra cá. O que tá valendo aqui? Mais cartas da mesma cor. Vamos ver. Mais cartas da mesma cor. Carta abaixo de 4. O meu 2 é maior que o 1, então vai para tela. E eu compro uma carta porque meu 3 é maior que uma carta da paleta. Tá valendo a carta mais alta. Quando ele é o 7. Eu vou ter que jogar. Vamos ver. As cartas em sequência. Deixa eu jogar o 3 aqui. Eu comprei uma carta. Eu vou passar. Opa! A carta mais alta vence, né? Então vamos desfazer. Não posso desfazer porque uma carta foi comprada, é verdade. Então vou ter que jogar uma carta na tela. Mais cartas em sequência. Eu tenho uma sequência de 2 e 3 e ele não tem nenhuma sequência. Vamos ver, 4. Mais cartas em sequência vence. Eu estou vencendo já. Ixi, mudou. Mais carta do mesmo número. Vou colocar o 2 aqui, vou ter 2 cartas do mesmo número e ele não tem nenhuma repetida, então estou ganhando. Tá valendo aqui mais cartas da mesma cor, né? Não vou poder usar o ícone porque tem 3 cartas na paleta, eu tenho 4. Então vamos ver. Mais cartas abaixo de 4, beleza. Então eu tenho 3 cartas abaixo de 4, ele tem 2, então eu venço.
Então é que dificulta bastante isso do ícone, que tem muitas restrições. Agora é minha vez, está valendo mais cartas abaixo de 4, ele tem 3, sendo que ele tem um 3 vermelho, né? Então eu vou jogar outro 2 aqui. E eu tô com 4 cartas abaixo de 4. Bom, ele também. Fica mais uma aqui, com 5 cartas abaixo de 4. Agora eu preciso mover uma carta da paleta de outro jogador. Então, vai para a tela, vamos ver. Mais cartas em sequência. Pro topo, né? Tem que ser pro topo o 7. Vamos ver. Tem que ser. Termine sua jogada. Então, como eu joguei o 1, eu joguei uma carta, né? Ele tinha 5 também. Então a regra diz que não pode ter menos cartas. Como eu tinha a mesma quantidade de cartas, eu joguei o 7 dele, que estava me atrapalhando, aqui pro topo do baralho. Agora ele tem 5 cartas na mão, eu tenho 2. Esse que é o problema, né? Eu tenho esses 5 ainda aqui que me obriga a jogar outra carta. Então estamos em maus lençóis aqui. Vamos ver, a regra que está valendo é mais cartas abaixo de 4. Ixi. O que é a regra aqui? Mais do mesmo número, não dá. Mais da mesma cor. Mais da mesma cor. Vou ter que jogar uma aqui. E essa aqui. Não adianta, ele tem 4 cartas aqui. E acabou, porque não tem o que fazer, né? Bom, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida. Se você ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever e clica no sininho para receber notificações de vídeos novos, beleza? Aproveita também para assistir os outros vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E siga também o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, obrigado por assistir o vídeo. Aguardo vocês no próximo e um abraço. Tchau, tchau.